Olá, começa agora o programa de entrevista Você em Pauta. O SAEMA é uma autarquia responsável pelo serviço de água e esgoto de Araras, com responsabilidade social e visando contribuir para uma melhor qualidade de vida dos munícipes. O SAEMA tem como objetivo o tratamento e o abastecimento de água potável. Hoje, no nosso programa, o nosso convidado é o presidente da autarquia, Alexandre Castanha. E nós vamos conversar sobre água, prestação de serviço e sobre a estação de tratamento de água e esgoto do município. Você pode deixar suas dúvidas e seus comentários nesta reportagem. O portal de notícias Araras em Pauta conta com o apoio da BR Óticas. Você pode conferir as novidades e as promoções nas redes sociais BR Óticas Araras ou pelo telefone 99263-9275. Castanha, muito obrigado por você ter aceitado aqui o convite de participar com a gente. Seja muito bem-vindo. Manu, é um prazer muito grande estar aqui nesse bate-papo informal contigo e também no seu programa Araras em Pauta. É sempre uma alegria e eu gosto de reforçar aqui a forma que você conduz o Araras em Pauta. E o que me chama a atenção nessa condução sua, se você me permite, é justamente a alegria com que você desempenha o papel no site Araras em Pauta. E que essa alegria possa se estender por muito tempo com esse sorriso bonito seu, transmitindo isso para dentro do próprio site Araras em Pauta. É com essa alegria e satisfação que eu venho aqui para a gente bater esse papo. Que legal, Castanha, muito obrigado. Realmente, eu acho que assim, a gente já tem muitas notícias ruins, né? Então a gente tem que amenizar tudo isso com alegria, com bom humor, né? Sim, sem dúvida. Levar a notícia aí para as pessoas com um dinamismo legal. Sim, eu trago da parte do SAEMA, as notícias de fato não eram também muito boas, mas nós já trazemos conteúdo muito positivo que eu gostaria de apresentar para você também nesse nosso bate-papo. E aí a gente fica mais feliz ainda, né? Nossa Senhora, assim. Nem me diga. Castanha, essa a primeira pergunta, assim, é uma pergunta assim um pouco pessoal, mas que eu gostaria assim que você falasse pra gente essa questão. Você foi escolhido, né, pelo prefeito para ser presidente da autarquia SAEMA. Perfeito. É uma responsabilidade muito grande, a gente, né, sabe disso. Você já teve alguma experiência em algum serviço público ou em alguma gestão semelhante a essa? Ou é a primeira vez que você está gerenciando aí uma autarquia semelhante ao SAEMA? É assim, eu tive uma experiência, mas na área jurídica, no serviço público. Eu sou advogado de formação e também advogado atuante no município de Araras. Há mais de 20 anos que eu sou advogado. Então, essa é a minha parte profissional. Eu estive na Procuradoria-Geral do município da cidade de Araras, na área exclusivamente jurídica também, em 2009, também com o prefeito Pedrinho Eliseu, também nomeado pelo prefeito Pedrinho Eliseu. E agora, nessa nova oportunidade, nessa nova missão, ele me nomeou como presidente da autarquia, como presidente do SAEMA. Na área jurídica, que é a área que eu tenho uma proximidade muito grande, eu sempre tive contato com essa área. Na área do SAEMA, de tratamento de água e esgoto do município de Araras, eu não tive contato. Mas é interessante porque os desafios puxam a gente para que a gente aprenda novas situações, tal e qual você vivencia no dia a dia com o seu próprio site. E que remete a gente para outros mundos, para que a gente possa conhecer outros mundos e outras situações. Falando especificamente do SAEMA, para mim é uma novidade de experiência,
penso que lá são várias situações que ocorrem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós temos o tratamento do esgoto, nós temos a qualidade da nossa água, que, diga-se de passagem, é muito boa. Nós temos uma crise hídrica que tudo indica que nós acabamos de vencer e superar. Você, inclusive, esteve a nosso convite, graciosamente, esteve lá às margens do rio Mogi Guaçu, quando nós dobramos a capacidade de captação de água do rio Mogi Guaçu para receber o tratamento. Lá no Cândida, lá no Saema, você esteve lá. Tudo com a intenção de melhorar a questão da água em função da crise hídrica. Me parece, inclusive, que a cidade já saiu. Castanha, você já viveu uma experiência dessa antes? Não, mas aqui resta o resultado. Um resultado positivo numa experiência que até então eu nunca tinha vivido. Aliás, para tocar nesse assunto acerca de experiência em áreas, né, eu que, repito, estou muito próximo da área jurídica, mas os maiores ministros da saúde que nós tivemos no nosso Brasil sequer eram médicos, mas eram gestores. Era exatamente isso que eu ia comentar, com né? capacidade Da liderança. Exatamente. Né? Se você é um líder, se você é um gestor, você consegue identificar os problemas e solucionar, né? Pegar o que você tem ali nas mãos para trabalhar e resolver o problema, que foi o que você fez em relação à crise. Exatamente. Aliás, nós enfrentamos várias crises. Não deixa de ser uma crise o tratamento do esgoto. Claro que o assunto esgoto é um assunto que já vem há mais de uma década. Né? Então, tudo isso que vem acontecendo agora com o nosso município é reflexo, é fruto de algo que aconteceu lá atrás. E que é bom a gente frisar isso, né, Castanha, já entrando nesse ponto do tratamento do esgoto, que às vezes as pessoas esquecem, né? Elas acham que o problema só acontece agora, mas na realidade teve um caminho por trás, né, de tudo isso. Teve um caminho. E aí vocês estão colhendo algo que vocês nem plantou, mas... Sim, ao contrário. Né? Mas... Ao contrário. Hoje eu não plantei aquilo, mas colho isso que está acontecendo por via reflexa. Sim. Ao contrário, agora, na nossa situação, nós pegamos um tratamento de esgoto na modalidade paliativa, e eu vou explicar rapidamente para vocês, aqui no site, no Araras em Pauta, que é o seguinte: nós temos uma estação de tratamento de esgoto que está em vias de construção. Isso. A passos rápidos? Não, infelizmente não. Com problemas de projeto de muito tempo atrás. De muito tempo atrás. Problema no nascedouro de uma obra. Quando uma obra nasce, ela nasce primeiramente com o projeto. E tudo indica que nós temos um problema do nascimento da estação de tratamento de esgoto. Ela está andando, essa estação de tratamento de esgoto, a empresa está lá, chamada Augusto Veloso, construtora Augusto Veloso, está lá, inclusive, o pessoal está lá, a administração está lá, e as obras continuam, claro, com todas as dificuldades de um projeto que nasceu deficiente. Sim. Né, com todas essas dificuldades, mas continuam lá. Quem tiver a oportunidade de querer visitar, não tem problema nenhum de saber o que foi construído e ainda o que falta para ser construído acerca da estação de tratamento de esgoto, que eu chamo de definitiva. Eu chamo de definitiva. Paralelo a isso, a administração passada, em 2020, foi obrigada a construir uma modalidade de estação de tratamento de esgoto. E o que eles tinham na mão naquela oportunidade, e precisaram sair correndo para que algo fosse feito, porque nós tínhamos já um despejo de esgoto in natura, né, diretamente no rio. Bom, e aí eles elaboraram, construíram um sistema paliativo, que é uma modalidade
que foi colocada naquele momento, de forma rápida, para né? poder dar uma resposta para a cidade, para o Ribeirão e também para o nosso Rio Mogi Guaçu. A resposta veio com o tratamento de bactérias, por meio de bactérias. Esse tratamento, ele precisava de uma aeração forçada. Nossa, Castanho, o que é isso? Eu vou explicar rapidamente. São aeradores que ficam dentro, é um mecanismo que fica dentro das lagoas e eles ficam batendo o esgoto. Para quê? Para buscar oxigenação. A oxigenação somada àquelas bactérias que estavam ali, elas tratavam o esgoto. Essa era a ideia e isso é o que foi implantado. Quando eu cheguei, eu me deparei, nós temos 12 aeradores funcionando lá, eu me deparei com dia 26 de janeiro de 2021, 5 deles com problema. E são mecanismos caros, tanto para se comprar quanto para se fazer manutenção. E eu perdi 5 de início no ano de 2021. Eu precisei arrumar, eles custaram relativamente caro para arrumar. De início eu já perdi a eficiência do tratamento que vinha sendo feito, que não conseguia também atingir índices altos de tratamento. Quando chegou em abril, maio, eu comecei a visitar uma modalidade diferente, não de tratamento. A modalidade, a bem da verdade, era idêntica, só as bactérias é que eram outras. E aí eu passei a introduzir, no dia 28 de junho de 2021, eu passei a introduzir as bactérias chamadas bactérias autóctones. Autóctones é uma característica oriunda daquele local. E essas bactérias, elas foram tratadas na seguinte situação. Um professor, que ainda é vivo, o professor Manuel Antônio Azevedo dos Santos, com uma capacidade fora do normal, ele criou, ele desenvolveu, retirando as bactérias do próprio local, por isso que elas chamam autóctones, e no laboratório ele acabou separando essas bactérias. As coisas que eram ruins ele tirou e as coisas que eram boas ele deixou com aquela característica. Passou a bioaumentar. Elas foram se reproduzindo. Reproduzidas, elas foram reintroduzidas naquele ambiente. Uma característica particular delas é a voracidade com que elas tratam o esgoto. A própria Renata, que é a técnica da estação de tratamento de esgoto, ela falou assim, eu nunca vi bactéria. Ela que vinha, a Renata é a responsável também pela implantação do sistema paliativo. Sim. Né? Então, além de técnica, eu a carreguei junto como técnica também dessa nova modalidade ou dessas novas bactérias, como nós estamos denominando aqui. E ela falou para mim, Castanha, as outras bactérias não trabalhavam desse jeito. Aqui é visível o trabalho delas lá dentro. Né? Nós tivemos, sim, problemas. Eu não costumo, eu não tenho postura de fugir das questões. Eu prefiro enfrentar as questões, né? É uma característica própria. E nós tivemos, sim, problemas com cheiro na Zona Leste. E aqui quero abrir E foi justamente por causa dessa mudança? É, porque eu passei a tratar mais do esgoto. Eu aumentei a quantidade de esgoto. Hoje nós nos aproximamos de 220 litros. Eu dobrei a capacidade. Porque elas são mais... E aí, automaticamente, se elas comem mais rápido. Sim. Né? E aí o que aconteceu? Quando você introduz mais esgoto naquela situação, houve naturalmente uma descompensação entre a quantidade de esgoto que estava entrando e o número de bactérias que estavam lá dentro. E isso acabou ocasionando uma certa irregularidade, um certo descompasso nisso. Sim. Até que se alinhe.
biologicamente essa questão. Por isso que eu E insisto. qual que é o tempo dessa... Então, esse tratamento de esgoto, nesse tipo, toda vez que surge algo diferente das lagoas e que possa atrapalhar, causar mortalidade ou coisa desse tipo, pode gerar essa descompensação. Então, por exemplo, esgoto clandestino que nós temos. É o esgoto despejado irregularmente nas nossas redes. Seria por empresas? Empresas. Ou até mesmo pessoas? Não. São só por empresas? É uma característica própria de empresas fazer isso. Não E todas. qual que é a qualidade do... Então, qualquer situação diferente. Uma situação, por exemplo, um material diferente, que as bactérias não consigam detectar naquele momento, ela pode sofrer um processo de mortalidade. Ah, entendi. E aí eu derrubo Todo o processo que você já... todo o processo que eu fiz para reintroduzir novas bactérias que estão lá. Mas eu preciso reintroduzi-las, né, para que elas consigam voltar a fazer o trabalho, por conta de despejo irregular. Então essa situação, ela precisa se manter equilibrada. O empresário que age dessa forma, eu peço aqui encarecidamente, para que não façam dessa forma. Por quê? Porque acaba destruindo um trabalho feito, não só por mim, que estou à frente do SAEMA, mas por toda uma equipe que desenvolve o trabalho na estação de tratamento de esgoto, prejudicando o nosso Ribeirão Arari, prejudicando por consequência o nosso Rio Mogi Guaçu. Então, e nós temos comprovado empresas que fez isso. A CETESB já foi avisada dessa situação, que é o que eu tenho para fazer nesse momento. Porque o SAEMA não tem poder fiscalizatório dentro da empresa. Né? Essa questão da fiscalização, Isso. como seria todo esse processo? Exatamente. Nós não temos como bater na porta, dizer nós somos o SAEMA e eu vim fiscalizar a sua empresa. O SAEMA não tem esse poder de polícia. E aí cabe sim a CETESB vir aqui, né, com as condições que eles têm, falar, eu estou vindo aqui para te fiscalizar. Me mostra o seu tratamento de esgoto. Aí sim a CETESB tem. Voltando um pouquinho, quando nós retomamos esse tratamento com essas bactérias, com essas características autóctones, eu estou tendo, do dia 28 de junho de 2021, uma resposta extremamente positiva, superando números pelos relatos dos laboratórios, das análises laboratoriais, é que nós nos vemos com um número em ascensão. Hoje, nós estamos tratando esgoto daquela forma que eu lhe falei, o dobro do esgoto do município de Araras. Ainda perdemos esgoto ao Rio Mogi, ao Ribeirão e, consequentemente, ao Rio Mogi Guaçu. Mas estamos lutando para isso acabar. Porque eu não posso admitir, na condição de presidente, que ainda a gente perca esgoto para o rio. Se eu já dobrei a capacidade de tratamento, eu não posso também admitir continuar jogando. Hoje vocês estão tratando 60%? Hoje nós tratamos, é porque a vazão ela oscila bastante. Em média, está dando entre 60% a 65% tratado, de esgoto tratado, com uma eficiência de 60% comprovado em laudo. Ontem eu, inclusive, recebi uma informação que nós já estamos, na nova análise, com 64%. Só que eu não tenho ainda o laudo. O laudo vai chegar. Então, de forma prévia, eu recebi essa informação. Subimos mais um pouco. Eu preciso atingir, Manu, 80%. Era isso que eu ia comentar, né? Eu preciso... A meta, né? Exatamente. Essa é uma preocupação sua, minha, de toda a cidade. Eu preciso atingir 80%. Por que 80%? Porque é o que diz a legislação. A CETESB, que nos fiscaliza, ela exige 80% do tratamento.
Então imagine você que nessa ascensão, com essa curva ascendente que nós estamos tendo, eu creio que em pouco tempo nós estejamos tratando 80% de eficiência com 100% do esgoto. Só que aqui eu quero abrir um outro parênteses, se você me permitir. Esse assunto vem rodando há aproximadamente 10 anos. E quando surge alguém, esse alguém sou eu agora, mas foram outros. Sim. Quando surge alguém que diz que está tratando, é difícil até das pessoas acreditar. Então, a autarquia, e eu em particular, sofro muito com isso. Por quê? Porque você tem uma barreira enorme. Muitas vezes esse assunto foi empurrado com a barriga. E eu aqui não quero estabelecer culpa de ninguém. Sim. E é muito interessante a sua posição, Castanha, em relação a isso, as pessoas que estão nos ouvindo, porque às vezes a população, eles não têm este olhar para esse problema. Sim. Então nós, como uma empresa de comunicação, como um jornal, a gente tem essa, eu falo que é essa ponte, Sem né, dúvida, entre as autarquias e a população. Sim. Né, de informar a real situação. Perfeito, né? perfeito. Então é interessante esse posicionamento seu. Né? E é difícil a gente levar a mensagem verdadeira. É muito difícil. Fruto de situações negativas acontecidas no passado, fruto de mentiras contadas no passado, fruto de ter empurrado o assunto com a barriga no passado, somando tudo isso, chega a você. Falando, gente, eu estou tratando. Eu estou com 60% por escrito. Se vocês não acreditam, extraia o esgoto de lá e faça análise. Fonte, né? Então, assim, as fontes são o quê? São os relatórios. E né? Se não acreditam, extraia o esgoto de lá, faça análise do esgoto e depois mostre, certifique se o que eu estou dizendo é uma grande verdade ou é uma grande mentira. Eu não iria, em hipótese alguma, se eu não tivesse os mecanismos na mão, se eu não tivesse as análises na mão, eu jamais me arriscaria a participar do seu programa para dar uma notícia dessa. Eu jamais faria uma apresentação na Câmara Municipal, como fiz em 2 oportunidades, para dizer que nós estamos tratando esgoto. Não é a totalidade ainda, mas eu vou para a totalidade. Que bom. Só que eu digo o que é. Muitas vezes esse assunto corta contra mim. Ah lá, tá vendo? Ele disse que não está tratando a totalidade de esgoto. Meu Deus do céu, faz quanto tempo que a gente não trata o esgoto? Eu simplesmente dobrei a capacidade de tratamento e ainda é interessante que a notícia negativa parece que ela chega mais rápida. Chega, infelizmente a fake news ela tem um poder destruidor muito grande. E não é só fake, viu, Manu? Porque é uma verdade. Só que ninguém olha e fala assim, poxa, Castanha, o Saema está tratando o dobro do esgoto que estava. Notícia de conteúdo positivo. E aí voltam os olhos para os 30% ou 35%, que ainda falta para tratar, que ainda me preocupa. Só que o foco passa a ser 30% e 35% que ainda não trata. E não o dobro do que a autarquia fez. Isso é triste. Né? Feito Roma, antiga, que gostava de ver sangue. E o ser humano com essa característica lotava o Coliseu para ver sangue. Então as notícias negativas, me parece... Mas que bom que nós estamos aqui para falar realmente... Claro, pelo amor de Deus, Nossa Senhora. Está tratando, graças a Deus. Está aí no caminho para conseguir essa eficácia, né, de chegar aos Eu creio que não... Eu creio, Manu, só para a gente encerrar essa parte, eu sei que tem outras perguntas que você gostaria de me fazer, eu estou aqui para isso. Eu creio que em 3 meses a gente consiga atingir os índices
que a legislação exige. Eu preciso de mais um tempo. Tudo é um processo, né, Castanha? processo. A gente precisa entender que assim, não adianta você querer resolver um problema de 10 anos em 5 dias. Sim. Né? Eu dou sempre um exemplo assim, às vezes tem uma pessoa que ela quer emagrecer e aí ela engordou durante 10 anos, e aí ela quer emagrecer num mês. Ela não consegue. Não. Né? E a mesma coisa, a gente ficou 10 anos, né, ali, como você mesmo disse, arrastando, um tratava um jeito e tal. Então não adianta querer resolver um problema de 10 anos em um mês, né? Realmente vai ser um trabalho contínuo. E né? é biológico, né, Manu? É uma característica do tratamento. Ali não tem química. Que você vai lá, põe umas gotinhas e transforma aquilo numa química. É um tratamento com bactérias. Nós dependemos da reação delas. Sim, foi como você falou, né? Aí tem a questão que elas podem morrer por causa Sim, disso. Então, a gente tem todos os outros fatores por trás disso. A gente sofre alguns nocautes, né, por conta desse tipo de situação. E nós temos que lidar com isso também. Claro que eu não gostaria que entrasse esgoto clandestino na estação, mas a gente lida com isso. Mas isso muitas vezes a população não sabe. Que a gente toma alguns nocautes. Sim. E é por isso que nós estamos aqui, para realmente falar para a população sobre esses locais. Mas o fechamento desse assunto, Manu, é extremamente positivo. Extremamente positivo. Graças ao bom Deus, nós estamos, creio eu, estamos trilhando o caminho correto. Que legal. Parabéns. Eu fico feliz. Eu, como cidadão, fico feliz nessa situação, né? Porque eu sei o tanto que as pessoas que moram lá na Zona Leste sofreram em relação ao cheiro, Sim. né? Então, realmente, até agora eu tenho paciência, vamos continuar tendo e confiando, né, que o trabalho está sendo bem feito. Agora, como eu disse, vamos falar sobre mais notícias boas, porque essa realmente é uma notícia boa. Castanha, recentemente também, até mesmo antes de você estar assumindo, né, a autarquia, o SAEMA anunciou a liberação aí das provas do concurso público. Concurso né? público. E as pessoas estão alvoroçadas, querendo saber em que pé que está, né? Quando que vai acontecer as provas. Se você puder aí falar para a gente como que está essa situação. Sim, perfeitamente. Nós tivemos alguns problemas com relação ao concurso público do SAEMA. Um dos problemas, eu posso relatar aqui para vocês sem problema nenhum, é justamente a questão da própria pandemia. Isso retardou de forma grave, né, porque nós não podíamos nos reunir, nós não podíamos fazer, as escolas não estavam liberadas, a faculdade não estava liberada para a realização de prova, tudo isso. A outra questão é justamente que a empresa que até então tinha absorvido todas as inscrições, né, teve um problema de ordem judicial. E que o juiz foi obrigado a determinar que essa empresa entregasse o seu banco de dados de inscritos para outra empresa, para que a gente conseguisse desenvolver tudo isso. Então nós tivemos dois problemas de ordem grave que impediam com que a gente evoluísse no que diz respeito ao concurso público. Eu nunca tive ideia de cancelar esse concurso público e fazer outro. Por isso que eu venho manejando para que esse concurso saia. Ainda que com relação a esses problemas, enfrentando esses problemas. Parte dos problemas em relação à pandemia de 2020, parte dos problemas é de 2021. Mas os problemas continuam hoje numa situação muito melhor. Tanto com relação, tanto com relação à pandemia, quanto com relação à questão judicial entre uma empresa e outra para desenvolver o próprio concurso público. E agora vocês têm uma previsão de quando ainda não. Provas? Ainda não temos. Castanha, agora para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do seu primeiro ano na gestão do SAEMA. Olha, a minha avaliação, graças ao empenho dos servidores, aliás, eu quero abrir um parênteses novamente para dizer que o SAEMA completou 50 anos, você esteve lá, agradeço
por vocês, toda a equipe sua, ter ido nessa comemoração, foi uma comemoração muito bonita. Mas por que eu estou tocando no assunto da comemoração dos 50 anos? Você me perguntou da minha avaliação, avaliação minha perante a própria autarquia. Porque na comemoração dos 50 anos eu fiz questão de homenagear o servidor. Sim. Foi uma característica própria, única. Eu não tinha que ser homenageado, penso eu. O prefeito não tinha que não ter sido homenageado, que não foi, nem eu, nem ele. E sim as pessoas que estão lá, lutando no dia a dia, os ex-presidentes que também trabalharam lá. Essa foi a ideia. Então eu não conseguiria avançar nenhum tipo de assunto, nem mesmo no esgoto, no tratamento do esgoto, se não fosse pelos servidores. Graças a eles, eles enfrentam uma batalha diária. Eles enfrentam uma batalha diária. Eu fui fazer uma apresentação muito rápida até, em que pese ter demorado um pouquinho, na Câmara dos Vereadores, na última segunda-feira, e os servidores estavam lá. Estavam lá, para ouvir o que eu tinha para dizer. Eu não fui me defender. Eu precisava defender a autarquia. Foi para isso que eu fui lá. Eu não tenho que fazer defesa comigo. Eu tenho que fazer defesa contra alguns ataques, poucos ataques injustos contra a autarquia. Que a autarquia não merece, porque luta muito. Por isso que eles lá estiveram. Hoje vocês são quantos funcionários lá? Nós estamos chegando a 300. 300 funcionários. Então, com essa característica, com o esforço desses servidores, eu avalio o ano de 2021 como um ano de plantio. Ainda não estamos colhendo o fruto que a gente desejava, mas aquele pessoal está plantando. Essa é a avaliação minha no ano de 2021. Oxalá a gente chegue lá na frente com alegria no coração para dizer para toda a cidade, olha, nós conseguimos. Não eu. Eu não. Eu só sou mais um dentro da engrenagem. São eles. E a gente chega lá na frente e diga, conseguimos, ó, tá aqui, a missão está cumprida. Agora é só tocar para frente. Então a avaliação no ano 2021, me perdoe, ela é extremamente positiva de plantio. Muito bem. Caçaia, muito obrigado pelas Estou à suas sua disposição. explicações. Tenho certeza que você que nos acompanhou entendeu toda a situação e com certeza ficou muito mais claro, né? Agradeço você que nos ouviu. Faço um convite para que você possa curtir, compartilhar essa entrevista. Você também pode nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Portal de Notícias Araras em Pauta, no Instagram, Araras em Pauta. E também todos os dias no nosso site ararasempauta.com.br.